da humanidade, ou daqueles que até servem ao Senhor. E aí nós precisamos entender que existem médicos e médicos, advogados e advogados, engenheiros e engenheiros, pedreiros e pedreiros. Nós vamos encontrar uma diversidade de homens que supostamente deveriam ser qualificados, mas nos decepcionamos com eles. Então eu quero dizer aos amados que essa é uma realidade também da igreja do Senhor. Ou pelo menos, em alguns momentos, nós encontramos pessoas que deveriam acertar e não acertam. Mas eu louvo a Deus que apenas uma pequena parcela erra, porque existe um grande número de pessoas que não querem errar em nome de Deus. Então não se pode colocar no mesmo saco ou na mesma opinião o que nós encontramos. Cada um tem a sua avaliação. Cada um vai responder pelos seus atos. Um mau médico responderá pelos seus atos. Um mau policial responderá pelos seus atos. Um mau servo de Deus responderá pelos seus atos. E o que nós precisamos é conhecer ao Senhor. Quem conhece a Deus de verdade erra menos, e quem erra menos acerta mais. Então a minha busca junto à igreja de Cristo é errar menos e acertar mais. E o Salmo 23, ele é apaixonante. E o primeiro acerto de qualquer grande ministro da palavra, ou de qualquer um que pregue a palavra, é entender um conceito que eu vou te dizer agora. Primeiro, o que pregareis, se é que posso dizer que vou pregar, porque eu vou apenas trazer uma breve mensagem, mas eu só prego palavras copiadas e repetidas. E aí quem sabe você que pensou, ele só prega coisa copiada e repetida? Sim. E ai daquele que disser diferente de mim, porque a Bíblia não foi eu que escrevi. As experiências que na Bíblia estão, não foi eu que vivi. Então eu só prego palavras copiadas porque eu copio daquilo que João escreveu, que Lucas escreveu, que Davi em algum momento escreveu, que João, Mateus, Tiago. A palavra não é minha, eu não tenho nada. Minha palavra, a palavra é de Deus, é dele, é por ele, são todas as coisas. E eu só prego palavra repetida, porque quem nunca pregou no Salmo 23? A única diferença é ser motivado pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra de acalento, de glória e de gozo, como Deus usou cada um aqui. E por último, a minha esposa. E o Salmo 23 me faz ver a minha dependência e a minha verdade. Não existe nenhum outro conceito, nenhum outro preceito na tua vida, querido, querida. Perdoe a minha sinceridade, mas nada que você seja na terra, nada que você produza na terra, nada de quem você se tornou se não fosse por este que aqui está. Você pode, ou nós podemos até não dar glória a Ele, mas é Ele que permite, é Ele que dá, é Ele que nos faz ter a permissão de conquistar, mesmo que por ingratidão. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra merece uma salva de palmas. Quem já não teve o Salmo 23 colado no painel de um carro? Ou quem já não viu isso? Quem já não teve o Salmo 23 pregado em algum lugar, escrito em algum lugar? Mas pena que muitos que pregam ou colam, ou até pronunciam, não sabem da grandiosidade que esse salmo produz. Não sabem que neste salmo está a essência daquele que quer o melhor de Deus. Primeiro, para aquele que tem pouca experiência bíblica, porque no fundo todos conhecem um pouquinho da palavra. Obrigado. O Salmo 23 ele foi escrito por Davi. Davi foi um menino que nesta época ele cuidava das ovelhas do seu pai. Das ovelhas do seu? As ovelhas não eram dele. Eu estou aqui cuidando de ovelhas. Gostaria muito que um dia pudesse ser pastor da Mônica, da Cláudia, da Dani, João Vitor, Forte, Júlio. Isso, agora você me corrigiu. E aí você vai entender o que é ser pastor, ou o que esta palavra simboliza. Porque Davi, quando escreve, ele sabe o que está dizendo. A outra vez que aqui estive, falei um pouco mais sobre isso. Mas como tem visitas, as visitas merecem todo o respeito, porque a elas o Senhor quer abençoar. Davi escreve esse salmo com propriedade. Cada um, acredito aqui, que de alguma forma buscou uma profissão. E se você escrever sobre ela, você vai escrever com propriedade, assim creio, porque você tem experiência. Davi escreve o Salmo 23 pela experiência que ele tem em pastorear a ovelha do seu pai e reconhecer o que as ovelhas pensavam dele quando assim ele fazia. Davi, então, ele se coloca agora nesse texto não como pastor, mas como a ovelha do texto. E ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se coloca como um daqueles animalzinhos que ele cuidava todos os dias. Enquanto os irmãos estavam na guerra, enquanto os irmãos estavam pelejando, ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando do patrimônio do seu pai. Mas aquilo renderia para ele um posicionamento muito maior do que os seus próprios irmãos. Porque a Bíblia diz que Davi, o aprendizado dele no campo foi tão profundo que o fez alcançar o trono de uma nação e se tornou rei de Israel. A história é longa, eu em poucos momentos fui até o final dela. Porém, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que na vida dele deixaria de ter problemas. O que ele está dizendo é que ele teria total confiança sobre aquele que o pastoreava, sobre aquele que reinava sobre ele, que tinha as mãos sobre ele. Quando ele olhava para as ovelhas olhavam para ele, ele sabia muito bem que as ovelhas eram guiadas pelos seus passos, guiadas pela sua voz, guiadas pelas suas atitudes. Elas não faziam nada sem que o pastor primeiro não houvesse pedido. E é tão lindo essa história no campo natural, físico e biológico, que me chama a atenção.
Muita gente não sabe, mas a ovelha ela tem uma característica sensacional, dentre muitas que eu poderia citar aqui, e como eu tenho apenas alguns minutos, não poderia falar todas. Mas uma das características sensacionais é o que a Bíblia já dizia, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha ela é capaz de discernir o timbre, o som, a sonoridade da voz daquele que o lidera. E nenhum outro no seu lugar consegue arrebanhá-lo, porque uma ovelha conhece a voz do seu dono, do seu pastor. E se você quiser ter certeza disso, vai na internet e busca. E tem várias experiências de vários e vários pastores, e aonde ele brinca e pede para que as pessoas chamem as ovelhas, e elas vão continuar pastando e não vão dar nenhuma atenção. E aí basta apenas o pastor fazer algum som, alguma palavra, que aqueles animais irracionais ouvem aquele som e alcançam a inteligência de entender que o dono está chamando, que o mestre está chamando. E as ovelhas vêm em carreira para perto do seu pastor. É muito lindo ver essa cena no natural, no físico, no biológico. Agora, mais lindo do que isso é ver essa cena no campo espiritual. Mas bonito é poder encontrar homens e mulheres como nós, porque somos ovelhas do pasto de Deus. Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E Ele quer olhar para nós e ver em nós um ouvido aguçado para reconhecer nele a voz que o levará para o sucesso. E o texto é tão lindo que o Salmo 23, ele não conta apenas um plano de viagem sem problema. O Salmo 23 não conta um plano de viagem de 5 estrelas. Ele não participa de uma viagem onde ele vai ter do bom e do melhor. Ao contrário, você vai perceber que no texto está o tempo todo dizendo as adversidades que eles venceriam, embora não esteja explícito no texto em alguns momentos, mas nós entendemos, porque o pastor faz deitar em verdes pastos. Isso significa que existe pasto que não é verde, sim ou não? Então a ovelha tem consciência de que se ela andar com as suas próprias pernas, ela é capaz de não encontrar o melhor para si. Também entende que o pastor guia a ovelha por águas tranquilas. Isso é sinal que o inverso disso é que existe mares e águas intranquilas, difíceis. E na verdade é o que eu e você encontramos todos os dias na nossa vida. Nós estamos diante de mares tempestuosos, diante de rios de dificuldades. E aí a gente não compreende o porquê Davi diz isso. Faz-me deitar em verdes pastos, porque a ovelha, ela precisa ser conduzida para um alimento. Ela precisa se alimentar de palavras que alimentam a alma e não o ego. Diga comigo, ovelha precisa alimentar a alma e não o ego. O problema é que nós desejamos alimentar o ego e não a alma. O ego é tudo aquilo que eu sou e não tudo aquilo que Deus me faz ser. E tudo aquilo que eu reconheço que preciso ser, porque o ego diz que eu sou imbatível. O ego diz que eu não preciso de ninguém. O ego diz que eu sou demais. O ego diz que eu sou sensacional. O ego diz que eu sou maravilhoso. Só que ninguém é, se o Senhor não lhe fizer ser. O que Deus quer com esta palavra hoje é nos dizer no fundo da nossa alma e não do seu ego. Porque um líder, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que a sua alma precisa ouvir. Tapa nas costas nunca foi solução para ninguém, e você, como homem e mulher experimentado da vida, sempre soube que a maioria dos tapas nas costas são os maiores traidores que nós vamos encontrar na história da nossa vida.
O que nos faz resgatar os valores é quando não nos baseamos pelos tapas nas costas, mas nos baseamos pelos tapas que levamos na vida e aprendemos com eles. Uau! Isso é diferente. Isso faz a diferença. E o único que me conduz a um pasto verde é o pastor. E aí eu não estou falando de mim, eu não estou falando de homens, eu estou falando de Deus. Ele é o pastor que ensina o caminho certo. E aí é onde entra um lugar como este. Tudo que você ouviu até aqui, ouviu porque Deus fez com você o que Davi faria com as suas ovelhas. Você foi levado, você foi conduzido, você foi atraído, você foi chamado, você foi convocado a vir a um pasto verdejante. Meu Deus, você foi atraído sem que você percebesse pela voz do pastor que disse: minha ovelha, vem. Você achou que foi a Dani? Se engane. Você achou que foi quem? A Ilma? Não se engane. Quem te trouxe aqui foi o seu pastor. Você pode até não ter visto, mas foi ele. Porque para vir a um lugar desse, no momento desse, com esta causa, só quando o Senhor chama. E sabe qual é a palavra que eu quero deixar no teu coração? É que por mais que você ache que não tenha fé, eu te digo que quem não tem fé não consegue atender o chamado do seu pastor. E se você atendeu, então você tem fé. Meu Deus, você ainda tem algo muito forte de Deus dentro de você. Meu Deus, há um Espírito de Deus forte aqui. Oh, aleluia. Deus conduziu você para este pasto. E a igreja, ela entra como intermediário. Igreja não é lugar de reunião de pessoas. Igreja é lugar de reunião de vitórias, de sensações e sentimentos que, quando maus, são quebrados pelos pastos verdejantes. E quando bons, são alimentados ainda mais por estes pastos verdejantes. Infelizmente, a ideologia de muitos que, por causa de outros, como eu disse no início, por causa de maus médicos, tem gente perdendo a perna. Por causa de maus pedreiros, tem casa caindo. Por causa de maus policiais, tem gente morrendo inocente. E por causa de péssimos crentes, tem gente que não entende o valor do verdadeiro evangelho. O evangelho não é roupa. O evangelho não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. O evangelho é carregar a palavra dentro da alma. Eu só carrego debaixo do braço porque eu sou incompetente. Eu sou incompetente. Incompetente ao ponto de não ter capacidade de assimilar todos os versículos em minha alma. Então eu me julgo incompetente, me julgo incapaz. Gostaria eu de ter a capacidade de degustar, alimentar, registrar e gravar todos os versículos e capítulos da Bíblia. Ficaria honrado em ter esta capacidade, mas sou incapaz, incompetente. Mas o Deus que eu amo disse: diga ao fraco que eu sou forte. Diga àquele que tem dificuldade que eu o ajudo. Então eu carrego a Bíblia porque quando eu tenho dúvidas, eu abro ela. Todo bom advogado, ele carrega um manual, Vadmecum. Todo bom advogado compra anualmente a Constituição, ou livro que rege regras constitucionais. Todo bom médico, ele não é bom porque se formou em 1900 e bolinha. Ele é bom porque todos os dias ele pesquisa, vai a congresso, se alimenta, resgata valores, perde conceitos antigos e ganha novos. A igreja revela em mim e em você novos conceitos, novos alimentos, novos pensamentos e novas realizações. A única função da igreja é alimentar a sua alma.
Porque para alimentar o ego tem um monte de demônio para fazer isso. E eu não quero que na sua vida tenha demônios alimentando o seu ego. Porque eles são os primeiros a te apunhalarem pelas costas. São os primeiros a quebrarem o vínculo com você. São os primeiros a te decepcionar. Mas o meu pastor, o meu Senhor, o teu pastor, o meu Senhor, Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me faz comer coisas novas. Você não gosta de comida velha. Você pode até comer, mas ninguém gosta de comida velha. E o pior do que comida velha é quando aquilo que comemos já está estragado. E tem gente que é obrigada a comer coisas estragadas e passa mal. Meu Deus. Deus está dizendo aqui para mim, para você, que o verdadeiro intuito de estarmos aqui é lhe dizer que a igreja não é formada de um teto e nem de paredes. É formado de pessoas cheias de Deus. E se ela não estiver cheia de Deus, eu quero te dar um alerta. Então encha-se você para ajudar aquele que está fraco. Não entre numa igreja achando que você encontrará santos e perfeitos. A igreja é o grande hospital de Deus. Ali você entra doente e Deus está pronto para te curar, salvar e restaurar. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas não ficam na igreja. As pessoas perfeitas ficam com a sua vida, com o seu ego, com a sua ideia, com as suas mentiras e com as suas ideologias. Mas as pessoas que são conscientes, que são fracas e dependentes, elas buscam ganhar conhecimento, graça e poder. Porque um sábio não é aquele que sabe tudo. Um sábio é aquele que gasta o seu tempo aprendendo muito mais do que já sabe. Por isso que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Meu Deus. E aí ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Quero lhe fazer uma pergunta e não me leve a mal. Você foi levado aqui a um lugar de paz? A um lugar de tranquilidade? Eu te garanto que as suas guerras, as suas dores e as suas angústias, nem que seja que por breves momentos, elas foram tranquilizadas pela ação do poder das mãos desse pastor. E uma ovelha, ela precisa ser guiada às águas tranquilas. E quem sabe fica a pergunta: o porquê, apóstolo? Por que uma ovelha precisa ser guiada às águas tranquilas? Uma ovelha, ela não tem noção do que ela carrega. Diga comigo: eu não tenho noção do que eu carrego. Meu Deus. São revelações humanas que traduzem uma visão espiritual. Eu não estou dizendo aquilo que eu acho, eu estou dizendo aquilo que é fato concreto. Uma ovelha não sabe o que ela tem, e é por isso que ela precisa ser conduzida às águas tranquilas. A ovelha é um animal, e aí eu estou falando do animal, é um animal que, se ela não tiver o cuidado, ou não estiver sendo vista por um pastor, ela vai em qualquer lugar por não saber que lugar é aquele. É por isso que muitas vezes, e aí, amados e amadas, me perdoe a sinceridade, é por isso que muitas vezes você enterra a tua vida, a tua cara, a tua história em lugares que te levam a um fracasso. E eu vou te explicar já já o porquê. É porque você foi sozinho. É porque você foi sem a condução de uma palavra espiritual. É porque você não foi guardado e livrado por aquele que teria uma direção para te dar. Às vezes somos inundados, nós somos afogados nos problemas da vida. E aí eu vou te explicar que isto é mais sério do que você imagina. Porque quando você vai sozinho, você vai por conta e risco, você vai pelo seu entendimento, pela sua experiência, pela sua intelectualidade, por tudo aquilo que você aprendeu com a vida, que é muito bom, mas nada do que você aprende com a vida é capaz de destruir o que o adversário tenta fazer sobre você. Amém, meu irmão? Você imagina se fosse Deus voltando agora? Amém? É. Eu vi gente dando glória.
Mas ele vai voltar assim, num piscar de olhos. É por isso que você precisa ser ovelha dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A ovelha, qual é a característica de uma ovelha? Uma ovelha, ela tem o que na sua característica original? O que ela tem de mais precioso? O que ela tem? A lã. Fica aquele animal fofinho, sensacional, sim ou não? Sim. Só que a ovelha, quando ela não é direcionada a um lugar seguro, de águas tranquilas, se ela encontrar lugares com rios bravos ou que exista uma corrente de água, ele vai beber água. Ele vai se alimentar da água daquele lugar. Porém, como ela tem muita lã, enquanto ela estiver bebendo água, o que é que vai acontecer na sua inteligência humana? Se ela tem lã, a água bate na lã, o que vai acontecer? Vai molhar e pesar. Vai chegar um ponto que se ela pode não mais ter força de sair daquele lugar. E ela pode ser sucumbida pela sede. Às vezes temos muitas sedes na nossa vida, mas até para beber a água que vai nos satisfazer, temos que ser guiados por Deus. Porque quando isso não acontece, podemos morrer tomando água. Tem um ditado que diz que peixe morre pela boca. O peixe tem que saber o que come, porque senão ele acaba no anzol do pescador. Então, por isso que o texto, e Davi disse que o Senhor o faria deitar em verdes pastos e guiava ele mansamente a águas tranquilas, porque ele cansou de fazer isso. Ele cansou de guiar pessoas. Ele cansou de guiar animais para águas que não produziriam morte. Às vezes achamos que estamos bebendo a água no melhor lugar do mundo, mas quando terminamos de beber, vamos descobrir os resultados. E aí eu estou falando da sua vida. Aí eu estou falando das consequências negativas daquilo que você usufruiu, que a princípio parecia resolver as suas questões. Mas aí no final, você teve uma conclusão. Você é um homem e uma mulher inteligente. Tira isso aí, arrebenta isso em nome de Jesus. Arranca, por favor. Amém? Arrebenta, 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 arrebenta. Isso, arrebenta. Você não está entendendo. Quando eu mandei arrebentar, eu sei o que eu estou falando. Deixa a bolinha quietinha. Até uma bola nos faz entrar em mares bravios quando não estamos atentos. A distração em nossa vida nos faz cair em mares bravios, mesmo ouvindo um bom conselho como este que eu estou lhe dando. Quando você perde o foco, você perde o objetivo. E quando perde o objetivo, tudo que tiver de pior na sua frente é fácil. E você se torna um alvo fácil. Por isso, eu e você precisamos de um pastor para nos guiar. Orientações espirituais nunca fará mal a ninguém. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Que o Senhor restaure a sorte de bênçãos no teu coração. Que você entenda que o pouco que disse possa servir pelo menos por alguns segundos, para você avaliar a tua vida, avaliar a tua alma e o teu coração, e dizer a si mesmo: eu preciso do Senhor como meu pastor. E aí sim eu terei certeza de que nada eu terei falta. E se você crê nisso, aplauda e glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Deixei uma breve reflexão. E se voltar aqui de novo, vou pregar de novo o Salmo 23. Amém? O nosso mal é que nós queremos coisas novas, quando às vezes o melhor de Deus está naquilo que sempre esteve na sua frente. Às vezes nós queremos algo novo para substituir o velho, mas quem sabe foi você que não soube valorizar o que estava perto de você e você perdeu.
Às vezes arrumamos artifícios para fazer trocas, para satisfazer o nosso ego.